Olá, meus amigos, excelente domingo para vocês, um bom dia maravilhoso, super animado de estar aqui nesse domingo com vocês, maravilhoso, para a gente poder continuar o nosso material, a nossa aula de CESP, resolução de questões. Na aula passada a gente terminou na questão número 2 e agora vamos partir para a questão número 3 deste material. Vamos que vamos. Candidatou-se à Academia Brasileira de Letras. Em 1971, o emprego do acento indicativo de crase em candidatou-se à Academia Brasileira de Letras é obrigatório, devido à fusão da preposição que segue a forma verbal com o artigo definido feminino singular que precede o termo academia. Bom, rapaziada, é o seguinte, aqui a gente tem uma questão muito típica de provas do CESP que fala sobre acento indicativo de crase e trabalha com a justificativa. O que você tem que fazer? Quando a justificativa for cobrada, ele tem que falar de forma completa. Vocês se lembram que a gente já comentou sobre isso. Vamos ver por que tem acento indicativo de crase aqui. Quem se candidata a alguma coisa. Lindo! Ele pediu preposição. Beleza. Só que para ter acento indicativo de crase, é necessário que também tenha artigo. Quem se candidata a alguma coisa. Você tem a preposição que foi pedida pelo verbo e o artigo que antecede o substantivo academia. E se você tem preposição mais artigo, você tem um acento grave indicativo de crase. Posso dormir tranquilo? Beleza, vamos ver o que ele falou aqui? O emprego do sinal indicativo de crase em candidatou-se à Academia Brasileira de Letras é obrigatório. Sim. Devido à fusão da preposição que segue a forma verbal, certinho, com o artigo definido feminino singular que precede a palavra academia. Perfeito! Lindo! Ótimo! Essa questão está certinha. Vamos que vamos. Próxima questão. 4. Em a criança, caso o vocábulo criança fosse empregado no plural, o acento indicativo de crase deveria ser mantido. Essa questão está errada. É uma questão bem tranquila, bem tranquila. Só que eu quero comentar um negócio aqui. Olha só. Se eu falasse a frase assim, ele só faz elogios Gigi, olha pra cá. Se eu falasse uma frase assim, ele só faz elogios, quem faz elogios a alguém. A preposição eu tenho, porque ela é pedida pela palavra elogios. Quem faz elogios a. Pediu preposição? Pediu. Só que, para ter o acento indicativo de crase, não basta ter só a preposição. Você tem que ter a preposição com a presença de um outro a. O que acontece? A gramática te dá uma regra que diz o seguinte: quando o a aparecer no singular, seguido de uma palavra no plural, o acento indicativo de crase é proibido, você não pode usar. Mas é óbvio que você não vai poder usar. Por que você não pode? Poxa, se você fosse colocar aqui o acento indicativo de crase, você teria que me justificar a presença de dois as. Concorda comigo? Aí você iria dizer o seguinte: David, eu tenho a preposição a. Eu vou falar assim, perfeito. E eu tenho o artigo. Não, você não tem artigo. Ah, mas não é possível, só tem artigo sim, pô, tem substantivo. Você não tem artigo. Por que você não tem? Observem que o substantivo pessoas, ele apareceu no plural. E se ele apareceu no plural, e você fosse usar artigo para ele, teria que ser um artigo plural. Aqui você não tem o artigo de forma alguma. Por que você não tem artigo? Como é que você vai usar artigo singular para substantivo no plural? Claro que não. Você não tem artigo. Este a que está aqui
é só preposição. Essa é uma opção. Se você usar o a no singular seguido de uma palavra no plural, você não vai ter acento de cativo e de crase porque você tem só preposição. Caso eu observasse o seguinte, eu tenho a preposição, só que eu vou colocar aqui um S. Quando eu inserir esse S, é porque eu estou inserindo um artigo. E como você está inserindo um artigo, você tem preposição mais artigo, você tem um acento grave indicativo de crase. Aí é obrigatório. David, mas eu não entendi. Por que você não entendeu? Quer dizer que as duas opções são corretas? Sim, as duas opções são corretas. Se você usa ele no singular, seguido do cara no plural, não tem acento indicativo de crase. Se você usar os dois no plural, aí com acento indicativo de crase. E se eu colocasse tudo no singular? Aí, opa! Se você colocasse tudo no singular, qual seria o artigo usado para o substantivo no singular? Seria o artigo singular. E aí você teria o artigo singular, claro que você teria o acento indicativo de crase. Agora, se ele estiver no plural, você não pode. Para ter o acento indicativo de crase, tem que estar assim, plural com plural. Se for singular com plural, não tem. Pois nesse caso, só haverá preposição. Essa questão pede exatamente para você fazer isso. Observe só. Procurava oferecer à criança. Se vai oferecer a alguém. Pediu preposição. Criança é um substantivo que pede o artigo. Beleza. Só que o problema é que como o substantivo é singular, o artigo que iria aparecer seria um artigo singular. E foi ele que apareceu, te deu acento indicativo de crase. Porém, se ele pedisse para você colocar no plural. Ponto. Observe. Foi o que ele pediu. Se ele pediu para você colocar no plural, como é que você vai dizer que aqui você tem artigo? Você não pode fazer isso. Neste caso, você tem só preposição. Aí o acento indicativo de crase, obrigatoriamente, vai ter que sair. A outra opção que você teria é colocar tudo no plural. Aí sim, com acento indicativo de crase. Então, em a criança, caso o vocábulo criança fosse empregado no plural, o acento indicativo de crase deveria ser mantido. Não. Deveria ser mantido caso o a também fosse usado no plural ais. Aí estaria certo. Mas ele não mencionou isso. Ele falou o seguinte, pega o substantivo e joga no plural. Jogar no plural, o a vai ter que ficar no singular sem acento indicativo de crase. Ele fala que vai ter que ser mantido, então é claro que é evidente que o que ele afirmou está errado. Que lindo, que lindo, que lindo! Gente, já quero te convidar aí, ó. Eu lancei um curso só de redação. Para você que gosta de redação, precisa aprender redação. Foi lançado ontem esse curso de redação com foco em provas discursivas. E eu queria que vocês, meus companheiros, que vão fazer esse tipo de prova, a redação propriamente dita, não a redação oficial, a redação escrita mesmo, é a redação expositiva. Lancei esse curso ontem. Está interessado? Pega lá, aproveita que está com desconto. E vamos lá. 5. Que beleza! Ai, que beleza! Muita animação! Muito bom, vamos lá. Domingo é tudo comigo mesmo. Pou, 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 como diz o Carlos Henrique. Vamos comigo. Sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto, a vírgula empregada após norte poderia ser omitida. Não, não, não pode. Por que não pode? Olhem para mim. Este que está aqui é um pronome relativo. Beleza. Se ele é pronome relativo, ele introduz a oração subordinada adjetiva. Que beleza! Todo pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Já ouviu isso? Já está ligado? Beleza. Todo e qualquer pronome relativo sempre introduz uma oração subordinada chamada de adjetiva. Só que a oração subordinada adjetiva, ela pode ser explicativa ou pode ser restritiva. E como deve ser do conhecimento de muitos, toda vez que a oração for subordinada adjetiva e explicativa, ela tem que ser isolada.
Vocês se lembram disso? Ou seja, quando a pontuação é retirada, que foi o que ele sugeriu aqui, aí você tem um outro tipo de oração subordinada adjetiva. Você sabe que ela pode ser tanto adjetiva restritiva, como ela pode ser adjetiva explicativa. Explicativa isolada, se ela for restritiva, ela não vai ser isolada. Neste caso aqui, como ela foi isolada, ela é adjetiva explicativa. Que lindo! Que lindo! David, posso fazer uma pergunta? Pode. A vírgula empregada logo após norte, sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos, poderia ser omitida. Não. E se fosse só sem prejuízo para a correção gramatical? Sim, se fosse só sem prejuízo para a correção gramatical, você poderia retirar. Só que você iria mudar o sentido. Mas a frase continuaria correta. Então, se ele perguntasse se poderia ser retirada sem prejuízo para a correção gramatical, a questão estaria certa. Mas ele não fala só isso não, ó. Ele fala sobre o sentido também. E como ele fala sobre o sentido, aí a questão passa a estar errada. Por quê? Se você retirar a pontuação, ela sai da condição de adjetiva explicativa para ser adjetiva restritiva. Então, essa questão tem o gabarito o quê? Errado! Beleza? Lindo! David, continua. Está ótima a aula, está muito boa, professor. Então vamos que vamos. Questão de número 6. Vamos lá. Depende do texto que no Brasil, o ANB foi a primeira instituição de ensino superior a laurear o criador da teoria de representações sociais. Certamente você já leu esse texto, já leu, tá tranquilaço. Esse gabarito é um gabarito que está certo. Você pode dar uma olhadinha lá. Logo no comecinho do texto, você já começa a perceber isso daí. Pode ficar tranquilo, essa questão está muito tranquila para você matar. É uma questão que ele fala sobre depreende-se, vale lembrar que ao falar sobre depreende-se, você tem que trabalhar com o tema do texto, mas não ficar preso necessariamente ao texto. É claro que a resposta pode vir do texto, mas além do texto, você pode trabalhar com qualquer coisa que seja relacionada ao tema. Isso eu já te expliquei. Morreu? Então vamos que vamos. Pode dar uma olhadinha, ela tá facinha essa 6 aí. 7. A originalidade e a capacidade de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas são, sem dúvida, característica dos maiores pensadores. O emprego da forma verbal são na terceira pessoa do plural justifica-se pela concordância com os núcleos do sujeito da oração. Sim. Ele está no plural para concordar com o núcleo do sujeito. Na verdade, não é só a originalidade. É a originalidade e a capacidade de enxergar o mundo são, sem dúvida, características. Ou seja, concorda com os dois núcleos, representada por quem? Originalidade e capacidade. Então, essa questão é uma questão tranquila, uma questão de concordância. O gabarito dela também está certo, que foi exatamente o que ele afirmou. Vamos ler lá. Justifica-se pela concordância com os núcleos do sujeito da oração. Originalidade e capacidade, ambos na linha 1. Tranquilo. Ai, caiu aqui, galera, foi mal. 8. A teoria das representações sociais, como é chamada, revolucionou a ciência nessa área. E até hoje repercute nos campos da sociologia, da comunicação e da antropologia, sem prejuízo para o sentido original do texto. A forma verbal repercute pode ser substituída por reflete. Uma questão que ele trabalha a significação de palavras, diferente daquela anterior que a gente fez na aula passada. Aqui você tem sim o mesmo sentido. Quando você fala que aquilo repercute em alguma coisa, significa dizer que reflete em alguma coisa. E aí, quando ele pediu para você fazer essa troca, sem maiores problemas, tranquilo. Vamos perceber? Vamos lá. Como é chamada, revolucionou a ciência nessa área. E até hoje reflete nos campos da sociologia. Repercute nos campos da sociologia. Reflete, repercute, tem o mesmo sentido. Consequentemente,
essa questão é uma questão que está certinha. Sem prejuízo para o sentido original, a forma verbal poderia ser substituída por reflete. Beleza, galera? Tranquilos? Vamos para a próxima. 9. Lindo! A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se inserisse o acento indicativo de crase no A, em a homenagear o especialista. Não, não é possível. Ah, mas não é possível por quê, Deus? Não tem como. Como é que você vai fazer isso? Você tem como colocar artigo antes do verbo? Este A que está aqui é uma preposição. Não tenho dúvida disso, professor. Só que eu quero ter um outro A. O meu sonho aqui, Deus, meu sonho é colocar um artigo. Não pode. Ah, mas não é possível. Não pode. Por que você não pode? Porque aqui você tem um verbo. E como você tem um verbo, você não tem como usar o artigo antes do verbo. O que, obviamente, vai te impedir de usar o acento indicativo de crase diante do verbo. Diante do verbo você pode ter a preposição, mas artigo jamais. Beleza? Artigo é uma classe gramatical que ela é ligada a substantivo, não é ligada a verbo. Tranquilos? Bom, vamos lá. Então a correção gramatical seria prejudicada? Seria prejudicada. O que ele afirmou está certo. Ele não está afirmando que prejudicaria. Se ele está afirmando que prejudicaria, o que ele está afirmando está certinho. Vamos para a questão número 10. Ah, moleque bom! Vamos lá para a questão número 10. Infere-se do texto que até a data de criação do PAS, 13.402 alunos foram aprovados no vestibular do UNB. Essa questão é uma questão de infere-se e o gabarito dela é um gabarito que está errado. Aí o que eu havia falado para vocês? Quando o gabarito dá errado no infere-se, é uma coisa que é completamente absurda. Você se lembra disso? Por quê? O infere-se ele te dá margem de você trabalhar com a informação do texto e coisas externas, desde que sejam relacionadas ao tema. Só que essa informação, ela é uma informação que vai completamente de encontro à informação que está explícita no texto. Aqui ele diz que até a data de criação do PAS, 13.402 alunos foram aprovados no vestibular do UNB. É só você voltar ao texto e você conferir. Salvo engano, é no último parágrafo que está a informação. Mas se não for no último, é no penúltimo. E os números são diferentes. Completamente diferentes do que ele está afirmando na questão. É uma questão facílima. Dá uma olhadinha no teu texto aí. Ou a resposta está claríssima no último ou no penúltimo parágrafo. Não estou com ele aqui na minha mão, mas você pode olhar que você vai ver que também está beleza. É uma questão que deu infere-se e ela foi errada. Por quê? É um absurdo. Os números presentes no texto são números completamente diferentes do que ele afirmou aqui. Pode voltar lá que você vai ver que está molinho. Errado. 11. Beleza. Na linha 13, o pronome relativo que refere-se a vestibular. Vamos ver? Outra inovação é o Programa de Avaliação Seriada, PAS, criado como alternativa ao vestibular, em que candidatos são avaliados em provas aplicadas ao término de cada uma das séries do ensino médio. Diz que o pronome relativo que refere-se a vestibular. Não é. Olha para cá, ele vai se referir a Programa de Avaliação Seriada. Vamos lá? Outra inovação é o Programa de Avaliação Seriada, criado como alternativa ao vestibular, em que candidatos são avaliados em provas aplicadas. Os candidatos são avaliados no Programa de Avaliação Seriada. Ou seja, a referência não é feita a vestibular, como a questão disse. E por esse motivo, a questão está erradíssima. Beleza, gente bonita? Beleza, gente bonita? Vamos que vamos. Vamos lá. 13. Não. Ué, pulou da 11 para 13? Vamos lá, galera. Sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos originais do texto, o período a UNB até reflexão. Vamos pegar aqui a UNB até reflexão. Cadê? Tá aqui. A UNB investe em ideias e projetos comprometidos com a crítica social e a reflexão.
A UNB, comprometida com a crítica social e reflexão, investe em ideias e projetos. Claro e evidente que essa questão está com um sentido completamente diferente. Olha só, a UNB, ela investe em duas coisas. Ela investe o quê? Em ideias e projetos que são comprometidos com a crítica social e reflexão. Aqui ele diz que a UNB, que é comprometida com a crítica social e reflexão, investe em ideias e projetos. Não, a UNB não é comprometida com a crítica e a reflexão. A UNB, ela investe em projetos que são comprometidos, ok? A referência aqui é errada. Por que eu já comecei pela referência e pelo sentido? Porque pela correção gramatical não há problema. E esse, na verdade, seria o primeiro caminho. Mas eu já dei uma olhada na questão e vi o seguinte. Poxa, a questão falou sobre reescritura de frase. David, quando a questão for de reescritura de frase, o primeiro caminho a seguir é procurar erros gramaticais. Porque em 99% das questões que envolvem a reescritura são questões em que o gabarito é dado como errado. Mas quando eu cheguei aqui, que eu li, David, a UNB, comprometida com a crítica social e a reflexão, vírgula, investe ideias e projetos, não houve erro gramatical. Aí depois que eu tenho certeza de que não há erro gramatical, aí o que eu vou fazer? Vou voltar ao texto para analisar o sentido. Quando eu for analisar o sentido, olha para cá. Aqui ele diz o seguinte, ó, a UNB, que é comprometida, essa é a ideia, tá? A UNB, que é comprometida com a crítica social e a reflexão, quem é comprometida com a crítica social e a reflexão? A UNB. Vê se ele fala isso aqui. A UNB investe em ideias e projetos. Projetos e ideias que são comprometidos com a crítica social e reflexão. Esse cara se refere a projetos e esse cara se refere ao UNB. Então, como é que eu vou dizer que eu estou mantendo o sentido original do texto? Não estou fazendo isso. Consequentemente, essa questão é uma questão que está errada. Tranquilos? Vamos que vamos. Beleza, garoto bom. Beleza, garoto bom. Vamos lá. Próxima. 14. Infere-se do trecho que outra inovação, que a adoção do sistema de cotas foi uma inovação. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho? Bom, a medida foi polêmica, mas a UNB, a primeira universidade federal a adotar o sistema, buscou assumir seu papel na luta por um projeto de combate ao racismo e à exclusão. Outra inovação, ou seja, quando ele fala outra inovação, que é o programa de avaliação seriada, é porque já havia uma outra inovação, certo? Quando ele fala assim, outra inovação, faz você entender que já teve uma inovação e essa é outra inovação. Essa inovação que ele faz referência, é isso daqui que ele está querendo dizer na questão. Infere-se do trecho outra inovação que a adoção do sistema de cotas foi uma inovação. A medida foi polêmica, mas a UNB, a primeira universidade federal a adotar o sistema. Que sistema é esse? É o sistema de cotas. Ela foi a primeira a adotar o sistema. Ou seja, é uma inovação. Aí depois vai dizer o seguinte, outra inovação é o PAS. Então, realmente, o sistema de cotas foi uma inovação. Beleza? Então, a questão é uma questão que está certíssima. Que bonito, que bonito. Vamos para a questão número 15. O texto é essencialmente argumentativo. Haja vista a quantidade de adjetivações que foram utilizadas para convencer o leitor de que os projetos da UNB são positivos. Galera, é o seguinte, essa questão ela tem que estar errada, se nem voltar ao texto. Mas ela é uma questão de interpretação, não interessa. Mas a justificativa que ele está dando ali, ela é uma justificativa que não tem nada a ver com o que ele disse anteriormente. Pô, o texto essencialmente é argumentativo. Quando você usa um texto argumentativo, o que vem à sua cabeça? O texto argumentativo,
ele é uma subdivisão do texto dissertativo. Seria isso daqui, ó. Presta atenção aqui. O texto dissertativo, lindo, ó, tem uma subdivisão. Ou ele é argumentativo, ou ele é um texto expositivo. Ser expositivo e ser argumentativo, isso é uma característica pertinente ao texto dissertativo. David, eu posso fazer uma pergunta? Pode. O que é dissertar? Dissertar não é eu defender um ponto de vista, não é eu falar, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Não. Dissertar é você falar sobre alguma coisa. Dissertar é você discorrer sobre um assunto, é você falar sobre ele. Só que quando você fala sobre um assunto, você pode se posicionar usando não adjetivações, e sim argumentos que defendam seu ponto de vista. Quando você dissertar, colocando posicionamento, usando argumentos para defender um ponto de vista, aí você faz a dissertação que é chamada de argumentativa. Aí olha o que ele fala aqui. O texto é essencialmente argumentativo. Haja vista a quantidade de adjetivações que foram utilizadas para convencer o leitor de que os projetos da UNB são positivos. Não tem nada a ver você usar adjetivação para convencer o leitor. Por quê? Adjetivação é uma característica que é própria dos textos descritivos. É no texto descritivo, só você pensar, como é que você descreve uma pessoa? É alta, é bonita, uma loira, é simpática. Toda vez que você vai descrever, a característica de uma descrição é você usar adjetivações. Agora, ele diz que as adjetivações foram usadas para convencer o leitor de que os projetos não existe isso. Por quê? O texto não é argumentativo pela quantidade de adjetivações, não. Ele é argumentativo pela quantidade de argumentos que você usa para convencer o leitor. Nada tem a ver com adjetivação. Lembre-se, adjetivação é característica própria de texto descritivo. Beleza? A outra modalidade da dissertação é a dissertação que vocês encontram nas provas de redação do SESP, nas provas discursivas. É a dissertação chamada de dissertação expositiva. A dissertação expositiva ela é uma dissertação que você faz o quê? O examinador te dá um tema, ele manda você discorrer sobre aquele tema. Só que você não vai se posicionar. Por que não vai se posicionar? Porque a resposta que você for dar, ela vai ser embasada numa lei específica, por exemplo. O cara chega para você e constrói uma situação assim, quer ver? Fulana entrou com pedido de remoção para Brasília. Porque o seu marido, adoecido, carecia de um tratamento que só poderia ser realizado naquela cidade. Ponto. Repetindo. Ela entrou com pedido de remoção, porque o cônjuge, carecia de um tratamento que só poderia ser realizado na cidade de Brasília. Ponto. A administração pública negou o pedido de remoção, alegando não haver vaga no local pretendido, nem interesse da administração pública na referida remoção. Aí, ponto. Aí o cara vai falar o seguinte: disserte acerca dos seguintes aspectos. Atitude tomada pela administração pública, certa ou errada. Fale sobre a remoção, sobre as modalidades da remoção. E blá, 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 blá. Aí, quando você for responder, você não vai responder usando o teu ponto de vista. Você vai responder com base na Lei 8.112. Então, nesse tipo de redação, que você não vai se posicionar e você vai só falar, você vai fazer uma exposição sobre uma lei. É por isso que você tem a chamada dissertação expositiva. Entenda a dissertação expositiva e argumentativa com a seguinte diferença. Nas duas vocês falam. Claro, porque as duas são dissertações. Só que uma você se posiciona, argumentativa, e na outra não, você tem a dissertação expositiva. Beleza?
Vamos voltar para a questão aqui para a gente finalizar. Vamos lá. O texto é essencialmente argumentativo. Haja vista a quantidade de adjetivações que foram utilizadas para convencer o leitor de que os projetos da UNB são positivos. Não. Haja vista a quantidade de argumentos comprobatórios que foram usados para convencer o leitor de que os projetos da UNB são positivos? Sim. Aí poderia a questão estar certa. Mas dizer que tem a ver com adjetivação, não tem nada a ver. Adjetivação é característica nada a ver de texto argumentativo. Beleza? Vamos pro próximo. Vamos lá. Opa! Entramos aqui com já a redação oficial. Vamos ver o que a questão vai pedir. Primeiro vamos dar uma olhada lá. 16, perdão. O expediente em análise deveria ter sido redigido sob forma de carta, devido ao fato de ser essa a comunicação oficial adequada para agradecimentos. Galera, nada a ver. Não tem nada a ver. Primeiro que, mais uma vez, só para comentar, a carta é um documento, sim, mas não é um documento do Manual da Presidência da República. Então, seria uma questão que, para ela cair, deveria ter sido colocado no edital somente o quê? Correspondências oficiais. Correu? Sendo que é uma questão muito fácil de entendimento. O expediente em análise deveria ter sido redigido sob forma de uma carta, devido ao fato de ser comunicação para agradecimento, não tem nada a ver. Quando há necessidade de se fazer um agradecimento, você vai seguir o mesmo paradigma. Se for uma comunicação interna, memorando. Aí se for uma comunicação externa, ofício. E lembrando que quando você faz agradecimento, você tem que seguir o princípio da impessoalidade. Não é para você falar, pô, tem a honra, foi um prazer estar. Nada disso, não tem absolutamente nada a ver. Esse tribunal, o Tribunal Regional Eleitoral, agradece a presença de Vossa Senhoria aqui no seu que tal para celebrar o curso relacionado a treinamento para os próximos, sei lá, funcionários. Ponto. Você fez isso, você redigiu um documento. O fato de ele falar que para fazer um tipo de agradecimento tem que ser uma carta, não tem nada a ver. Beleza? Vamos lá, próximo. Considerando-se o emprego de pronomes nas comunicações oficiais, poder-se-ia empregar alternativamente as formas pronominais possessivas vosso e vossos na terceira pessoa. OBS pode colocar aí. Anota aí. Os pronomes de tratamento são de segunda pessoa. Porém, sempre levam a concordância. Dos verbos e dos pronomes vírgula, dos verbos e dos pronomes, vírgula, relacionados a eles, vírgula, a uma das terceiras pessoas. Entre parênteses, do lado você vai colocar singular ou plural. Ponto. Coloca uma frase aí, por favor. Vossa Senhoria nomeou o seu substituto. Vossa Senhoria nomeou o seu substituto. Ponto. Olha só. Todas as vezes que você usar os pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, a concordância do verbo sempre será feita em terceiras pessoas, singular ou plural. Então, Vossa Senhoria chegou cedo, Vossas Senhorias chegaram cedo. Se você colocar algo do tipo, Vossa Senhoria, chegaste, está errado. Ah, mas ele é de segunda, não interessa. A concordância não é feita com voz.
A concordância sempre será feita, sempre com a terceira pessoa. Então você só tem a opção de usar ou a terceira do singular ou a terceira do plural. E quando você for trabalhar com os pronomes relacionados a eles, o raciocínio vai ser o mesmo. Então, Vossa Senhoria nomeou, porque o nomeou é terceira do singular. Nomeou o seu substituto. Quando você usou o seu substituto, o seu também é um pronome de terceira. Você não poderia colocar que ele nomeou vosso substituto, por exemplo. Não existe. Você pode colocar somente o seu, porque se refere, a concordância sempre tem que ser feita em terceira. Então, repare, eu coloquei o verbo em terceira e coloquei o pronome, não usei o meu, nem o teu, nem o vosso, nem nada disso. Coloquei o seu, porque o seu também é um pronome de terceira. Todos os verbos e pronomes que são relacionados aos pronomes de tratamento sempre devem ser usados em terceiras pessoas. Beleza? Tranquilidade total? Show! Vamos lá. Bora! Bora! 18. No corpo do documento apresentado, faculta-se o emprego de negrito ou de aspas no nome Departamento de Registro Acadêmico, blá blá blá. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Vamos lá, essa que eu já corrigi. Errado. Errado. E a última, muito mais fácil, também está errado. No corpo do documento apresentado, faculta-se o emprego de negrito ou de aspas no nome do Departamento de Registro Acadêmico, com o intuito de destacá-lo. Não. Esse destaque, galera, o ideal é que seja feito em itálico. Nada mais do que isso. Nada de colocar em negrito. Você até pode colocar em negrito, sim. Vou dizer que você não pode colocar. Aspas não tem nada a ver. Colocar em destaque aspas, completamente errado. O negrito você pode colocar. O Manual de Redação do Presidente da República, ele admite que seja usado o negrito. Só que o negrito, ele não pode ser usado em excesso. Toda linha eu vou colocar em destaque aquilo, colocar em destaque aquilo, colocar em destaque aquilo, não. Se você redigiu o documento todo, você precisou fazer um único destaque, ou de repente 2 destaques, coisas mínimas, aí você pode chegar ali e colocar em negrito que não tem nenhum problema. Mas o itálico também é uma forma muito indicada para você colocar um termo em destaque. O que faz que a questão aqui 100% esteja errada? Que ele fala que você pode fazer por aspas. Errado, não tem absolutamente nada a ver. Beleza? Próxima. O número do documento apresentado segue obrigatoriedade, de que em ofícios, assim como memorandos e resoluções, sejam preenchidos com zeros os espaços dos números compostos por menos de 4 dígitos. Errado também, não tem nada a ver. Eu vou voltar lá, deixa eu só corrigir essa daqui. A 20. O texto das comunicações oficiais dirigidas a ministros de Estado deve ser precedido pelo vocativo senhor ministro. Essa aí está certa. Por que está certo? Porque quando você vai usar um vocativo, em regra, como é que você usa o vocativo? Senhor seguido do cargo. Quando você vai usar o senhor seguido do cargo, essa é a regra. Mas você acrescenta o excelentíssimo. Quando for chefe de poder no âmbito federal. Nesse caso, ele está fazendo menção a ministro de Estado. Ministro de Estado não é chefe de poder no âmbito federal. Então não tem nada demais para você fazer aí. O texto das comunicações oficiais dirigidas a ministro de Estado deve ser precedido pelo vocativo senhor ministro. Facinho, facinho, facinho. Vamos voltar para essa 19 aqui. Gente, olha só. Não tem nada a ver, deixa eu voltar lá no documento. Foi a única que me fez ter que voltar ao documento. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Vamos lá. Preencher com 0. Não. Ofício número 72, 2015, Prograde. Aqui eu tenho uma pequena observação para fazer para vocês. Vamos supor que aqui eu fosse colocar o memorando. Memorando, eu falaria o quê? Número, por exemplo, 72, e logo aqui já colocaria o nome do órgão. Beleza? Quando você fosse fazer um aviso, imagina que fosse aqui a mesma coisa, aviso
número 72, barra o nome do órgão. No ofício, você fez o ofício, o número e essa parada que está aqui, ó, o ano, antes de você colocar o nome do órgão. A única observação que você tem nisso é essa daqui, que eu vou te explicar já já. Aquele campo que está ali, que é o primeiro campo comum aos documentos, é chamado de campo de identificação do tipo do documento. Como é que você identifica o tipo do documento? Você tem que colocar o quê? Sigla do órgão, tipo do documento, pode ser a abreviação, né? Tipo do documento, número do documento, seguido da sigla do órgão que expede o documento. Então você foi colocar aqui, tipo de documento, número, sigla do órgão. Tipo de documento, número, sigla do órgão. Tipo de documento, número, sigla do órgão. Só que no ofício, antes de você colocar a sigla do órgão, você precisa colocar o ano. E por que você precisa colocar o ano? Porque quando você vai usar a OBS, anota aí. Ofícios, portarias, ofícios, portarias e instruções normativas apresentam numeração única. Ofícios, portarias e instruções normativas apresentam numeração única para todo o conselho. Ponto. Todos os demais terão a numeração terão a numeração reiniciada anualmente. Ponto. O que é isso? É o seguinte, galera. Presta atenção. Você pegou o memorando. Imagina a seguinte situação. Você está pegando o memorando, aí você envia o memorando da seguinte maneira. Você chegou lá no dia 15 de dezembro. Você está trabalhando lá no teu setor, você pertence a um órgão lá. Aí você foi enviar o memorando, dia 15 de dezembro foi o último memorando do ano. Você foi lá e enviou o memorando, número, 400. Entrou em recesso. Aí você volta no dia 5 de janeiro. Aí você vai colocar o memorando, você vai colocar o quê? Memorando 001 papapá. Ponto. Ofício. Você foi lá e fez. No final do ano, ofício número 400. Entrou em recesso. Quando você volta do recesso, qual o primeiro ofício que você vai enviar no ano subsequente? Ofício número 401. A numeração do ofício, ela é contínua. E como a numeração é contínua, eles te obrigam a colocar o ano. Ponto. David, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. E os outros? É o seguinte. Você foi colocar qualquer outro documento. É só você imaginar o seguinte. Se eu enviar o último documento neste ano, por exemplo, 2015, chega lá 15 de dezembro, a gente envia um documento memorando o número 200. Aviso número 200. Quando vira o ano, a numeração é zerada. Então, quando você volta em janeiro, aviso número 1, memorando o número 1. Acabou. Só que quando você vai fazer com ofício, portaria, instrução normativa, não acontece isso. A numeração, ela é reiniciada. Não. Em todos os documentos. Salvo ofício, portaria, instrução normativa. A numeração ela vai ser contínua. Então, o 200 do aviso, no outro ano, número 1. Memorando 200, no outro ano, número 1.
Ofício, 200, no outro ano, número 201. Portaria, 200, no outro ano, portaria 201. Então, como a numeração vai ser contínua, ela não vai ser reiniciada, você é obrigado a colocar a identificação do ano. No memorando não precisa. Por quê? Quando você olhar o memorando, número... Por exemplo, eu olhei o memorando agora, estou lendo. Memorando número 100. Eu sei que só pode ser de 2015. Por quê? Porque não tem como a numeração do memorando, ela continuar para o próximo ano. Não existe isso. A numeração sempre vai ser, sempre ela vai ser reiniciada. Vai ser reiniciada. Para o documento que não é reiniciado e é contínuo, é necessário você colocar o ano. Agora, isso não tem nada a ver com a numeração que ele acabou de falar aí. Tem nada a ver. Beleza? Vamos que vamos. Deixa eu só beber uma água aqui rapidinho, galera. Tá me dando... Porra, tô ficando tonto aqui, não sei porquê. 5 minutinhos, rapidinho, tá?